Você pode abrindo sua Bíblia no capítulo 18, meus amados e queridos irmãos, e a gente vai olhar um pouquinho. A gente não vai ler agora, mas você pode já guardar essa porção. A gente vai ler a partir do verso 12 em breve. Nosso texto de hoje começa com um simples diálogo, que eu não sei se você lembra quando nós começamos. O diálogo é o seguinte: darei minha vida pelo Senhor, disse Pedro. Você daria sua vida por mim? Em verdade vos digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará, disse Jesus. De quem nós estamos falando ali? Crianças, nós estamos falando do apóstolo Pedro. Ok? Esse texto, especialmente no trecho que a gente vai estudar hoje, ele traz a ideia de Jesus e Pedro, e ele foi um grande líder da igreja. O apóstolo Pedro, um grande líder da igreja, mas precisou aprender muito sobre quem era Jesus antes disso. Vocês querem, e eu estou perguntando para as crianças aqui, vocês querem que eu faça uma breve recapitulação desse personagem muito importante na história de hoje, e que se parece muito com a gente? Vamos fazer uma recapitulação sobre o apóstolo Pedro? Então prepara lá, tá, pessoal? Vamos lá. Um longo tempo atrás, havia um homem chamado Pedro, que era o melhor amigo de Jesus. Pedro era pescador, ele era forte e corajoso, mas ele frequentemente falava besteiras. Você já falou antes de pensar? Isso é o que Pedro fazia, de novo e de novo e de novo. Pedro adorava peixes. De fato, um dia ele e Jesus tiveram peixe no café da manhã. Peixe no café da manhã? Quem aqui já comeu peixe no café da manhã? Não? É uma coisa estranha mesmo. Mas vamos guardar essa parte para o final da história. No dia em que Jesus encontrou Pedro pela primeira vez, você pode adivinhar o que ele estava fazendo? Está certo, ele estava pescando. Siga-me, e eu farei de você um pescador de homens, disse Jesus a ele. Você consegue imaginar isso? Pedro pescando homens. Jesus explicou que, assim como Pedro gostava de procurar peixes, Jesus tinha vindo procurar pessoas que precisavam de perdão. Pedro adorava ser amigo de Jesus. Ele viu Jesus fazer muitas coisas incríveis. Certa vez, a sogra de Pedro estava doente. Jesus a curou. Em outra ocasião, Pedro estava prestes a se afogar em uma tempestade. Jesus o salvou. Lentamente, Pedro percebeu que Jesus era mais do que um amigo. Ele era Deus. Ele nunca decepcionou Pedro, nunca. Mas às vezes Pedro decepcionava Jesus, como na época em que Jesus explicou aos seus amigos que tinha que morrer na cruz, mas que ressuscitaria para dar salvação. Todos vocês vão fugir, vocês vão dizer que não são meus amigos, disse Jesus. Pedro falou logo de cara: eu nunca farei isso. Ele fazia muito essas coisas. Mas Jesus lhe disse: antes que o galo cante pela manhã, você dirá 3 vezes que não é meu amigo. E ele estava certo. Quando os soldados vieram levar Jesus à cruz, Pedro puxou sua espada para detê-los. Guarda a tua espada, Pedro, disse Jesus. Meu pai diz que isso deve acontecer. Jesus deixou que os soldados o levassem ao pátio para ser julgado. Pedro o seguia de longe. Você não é um dos amigos de Jesus? Perguntou uma jovem ao abrir um portão para Pedro entrar no pátio. O que você acha que Pedro disse? Não, eu não conheço Jesus. Era uma noite fria
Então Pedro caminhou até uma fogueira, onde algumas pessoas estavam se aquecendo. Você não é um dos amigos de Jesus? Alguém perguntou a Pedro. Não, eu não conheço Jesus. Então outra pessoa se adiantou e olhou atentamente para Pedro. Sim, você é um dos amigos de Jesus, não é? Disse ele. O que você acha que Pedro disse? Naquele exato momento, o galo cantou. Jesus se virou e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro lembrou-se de que Jesus havia dito: antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não é meu amigo. Está aí. Esse foi o começo. Pode seguir. E a gente vai ter esses 2 personagens aqui hoje. Pedro, pode seguir. Jesus, pode seguir. E a gente vai ter o contraste, a partir do verso 12 até o 27, desses 2 personagens. E o apóstolo João, de uma forma muito dramática e magistral, ele vai intercalando. Ele poderia ter falado primeiro de Jesus, depois de Pedro, ou primeiro de Pedro, depois de Jesus, mas ele não faz isso. Quando você lê esse texto, ele coloca Jesus dentro, sendo julgado, Pedro no pátio. Aí ele volta para Jesus, sendo julgado, e novamente Pedro. Então ele vai amarrando, dessa forma ele vai costurando o nosso texto. Mas o que ele está enfatizando aqui? João aqui está enfatizando que este Jesus não era um personagem comum da história. Ele era nada mais, nada menos que o Filho de Deus, o próprio Salvador prometido por Deus. Como vimos, ao longo de todo o Evangelho, um grande problema que Jesus enfrentou durante o seu ministério foi que as pessoas entenderam mal o que ele veio fazer. E Jesus falava várias vezes: eu vim para salvar. Mas as pessoas não entendiam dessa forma, e hoje em dia ainda é assim. Por isso a pergunta: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Talvez muitas pessoas não conseguem responder isso precisamente. Talvez a gente tenha ideias vagas sobre o que era Jesus, como Pedro, que havia caminhado 3 anos com ele, não ainda conseguia responder. Então não é vergonha nenhuma se a gente pode dizer hoje: ainda não conheço Jesus como eu gostaria. Porque Pedro, depois de 3 anos, ainda não conhecia como ele haveria ser revelado. Na época de Jesus, muitas pessoas impuseram suas próprias ideias e categorias sobre Jesus, pensando que a salvação de Deus, o que era a salvação, simplesmente significava que eles seriam capazes de viver com segurança e prosperidade em sua terra. Eles tinham a ideia, e essa era a ideia comum da época, quando a gente lê o Novo Testamento, que de um Jesus militarizado, que conquistaria o cruel Império Romano e estabeleceria um novo reino na terra, a partir, então, de Jerusalém, Israel e assim por diante. A ideia vigente na época era essa: Jesus vai dominar o Império Romano, vai estabelecer o reino sobre a terra. Mas Jesus precisava dizer: eu não vim para isso, pelo menos por enquanto. Portanto, não é surpreendente que quando as autoridades vieram prender Jesus, o que Pedro fez? Sacou a sua espada e atacou um dos seus enviados. Era assim que ele ainda pensava. Ele achava que conhecia Jesus, mas na verdade ele ainda não conhecia a missão de Jesus e o que ele tinha. Ele não conseguia entender a missão de Jesus em termos que não fosse uma libertação nacional e militarista. E isso trazia tantas confusões para eles durante todo o ministério de Jesus. E é em resposta a isso que Jesus deu uma das definições mais claras do que ele veio fazer. E se você quer entender Jesus, como a gente tem estudado a partir do capítulo 13, nós precisamos entender a missão de Jesus, né? E o versículo 11, o pastor João já leu: Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha,
Por acaso não beberei o cálice que o meu Pai me deu? Jesus, então, deixa muito claro o que ele veio fazer. Jesus deixou claríssimo, e quando a gente lê a palavra cálice ali, não beberei o cálice, isso representa o que na Escritura? Quando a gente fala que vai derramar os seus cálices, os cálices geralmente são associados ao que na Bíblia? A ira de Deus. Eu não beberei o cálice que o meu Pai tem para mim. Esse cálice representava exatamente a ira de Deus. Em João, capítulo 3, isso fica muito claro, quando no capítulo 3, verso 36, Jesus diz: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus veio justamente absorver a ira que é nossa. Ele veio beber o cálice da ira de Deus contra o pecado. E Deus, ele é absolutamente justo contra o pecado. Jesus, então, ele assumiria esse papel, bebendo o cálice da ira de Deus e pagando assim os nossos pecados. De fato, este é o coração do evangelho cristão, que é apenas através do sacrifício de Jesus na cruz, ao tomar sobre si a ira de Deus pelos pecados, que rebeldes e falhos podem ser perdoados e salvos. Então esse é o coração do evangelho. E aqui a gente fez uma definição geralmente mais abrangente do que a gente estava fazendo. Hoje a gente acrescenta aqui a ira de Deus pelos pecados. Vou falar de novo, porque essa é a grande verdade de hoje. É apenas, somente, através do sacrifício de Jesus na cruz, ao tomar sobre si a ira de Deus pelos pecados, que rebeldes e falhos podem ser perdoados e salvos. Talvez, assim como Pedro, você no fundo tenha também um Jesus à sua própria maneira. E todo mundo tem uma ideia sobre quem é Jesus. Um Jesus, na maioria das vezes, que é abençoador, mas não salvador. E aí é um grande perigo, a gente ter Jesus como abençoador das nossas vidas, mas não o salvador dela. A maioria das pessoas querem as bênçãos de Deus. Eu quero que Deus me abençoe, pastor. Eu quero ser abençoado do Senhor. Eu quero que a minha vida prospere. Mas são poucas as que querem o Deus das bênçãos. Ainda que muitas pessoas querem as bênçãos de Deus, são poucas que querem o Deus das bênçãos. Exatamente isso que a gente vai tratar hoje. Talvez você pense assim, que nem precise de um Salvador, ou que Jesus é só mais um adereço ou talismã no seu cristianismo ou na sua religião. Você talvez está seguro de si mesmo. Você ainda é senhor de si mesmo. Você quer compromisso, mas tem que ser um compromisso barato, que não vem com o senhorio de Jesus na sua vida. Um compromisso que vale no máximo, quanto, gente? R$3, né? Um compromisso que vale máximo R$3. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, porque isso tem acontecido muito na nossa igreja, e essa pergunta é muito importante. Você tem certeza da vida eterna? Porque a missão dele é essa. Ele deixa claro: beberei o cálice que meu Pai me deu. E ele está falando aqui da obra dele na cruz. Como já falamos isso desde o capítulo 17, quando ele dá o primeiro passo. Você tem certeza da vida eterna? Porque eu tenho encontrado pessoas na nossa igreja que quando eu faço essa pergunta, eles dizem: não, eu não tenho. Não, são várias pessoas. Eu não tenho certeza da vida eterna. Eu não tenho certeza que morrendo hoje, eu estarei com Cristo. Então, é uma pergunta importante para a gente responder: sim ou não?
E eu quero seguir um pouquinho para frente. Sabe por que você não tem certeza? Sabe por quê? É porque ainda confia em si mesmo. Ainda que só um pouquinho que seja. As pessoas me dão as respostas corretas. Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, mas eu ainda tenho, eu ainda preciso, eu ainda isso. Então a gente precisa anotar isso, meus amados. Eu estou falando com os membros da Igreja Batista Calvário, porque o meu desejo maior é que nós possamos ter certeza da vida eterna, baseado neste Evangelho de Jesus Cristo. Crer em Cristo significa abandonar a nossa confiança em si mesmo, ou a nossa confiança em qualquer outra coisa, e confiar em Cristo. Foi essa a missão que ele veio cumprir. Somente ele, somente Deus poderia beber o cálice da ira de Deus e ressuscitar dos mortos, concedendo assim a salvação. Pedro também tinha um Jesus à sua maneira, pelo menos até aqui, um libertador militar triunfante. É muito legal a gente olhar para isso, mas Jesus é muito mais do que isso. Pedro aqui, nesse texto, parece confiar muito nele mesmo, desde o capítulo 13, quando eu li para vocês, o diálogo estava lá no capítulo 13. Pedro confiava muito nele mesmo, e nós, os leitores desse evangelho, nos lembramos do que Jesus tinha dito lá no capítulo 13, 37 e 38, que eu li para vocês no início. Mas João aqui é mais do que apenas preciso em sua conta. João aqui é dramático. Quem aqui é dramático? Geralmente eu sou dramático, né? João é dramático. Ele organiza seu material para destacar alguns contrastes gritantes entre Pedro, nós, e destacar alguns pontos vitais com Jesus, absolutamente santo e justo. É importante dizer aqui no nosso texto que este é provavelmente o relato de uma testemunha ocular. Quando a gente vai olhar um pouquinho para frente no verso 15, e eu já vou ler o texto agora, Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Simão Pedro, a gente sabe que era Pedro. Quem que era esse outro discípulo? Provavelmente era João. 99%, pessoal, não vou cravar aqui, mas não sei, pastor João. Se o pastor João concorda, então é 100%. Né? Pastor Neto? Aí nem quer responder, né? O teólogo, né? Então a gente fica nessa. Queridos e amados, o que a gente tem aqui? Já falaram que poderia ser Nicodemos, mas não tem nenhuma base para isso, né? Porque ele tinha acesso ao Sinédrio, né? Podia ser Nicodemos, porque ele, como membro do Sinédrio, teria acesso ao Sinédrio, conhecia os discípulos provavelmente, mas nenhuma parte isso confirma isso. Ou poderia ser Judas, né? O Iscariotes. Porque mais para frente, quando ele trai Jesus, ele foi até lá, né? Ele vendeu Jesus, então poderia ser Judas o Iscariotes, né, que tinha acesso lá. Mas o texto aqui crava pelos detalhes que provavelmente era João. João, ele narra que o fogo era de carvão, ele começa a notar os detalhes do que estava acontecendo ali dentro. Então, depois eu tenho umas notas de rodapé aqui, você pode aprofundar mais isso, mas a gente tem uma testemunha ocular aqui, isso deixa a nossa história ainda mais dramática. E esse outro discípulo está se referindo a ele estava lá, ele testemunhou o que aconteceu, e ele então escolhe fazer isso, ele entrelaça o julgamento de Jesus com 2 episódios de Pedro, e faz isso de propósito. Ele deliberadamente muda a cena de um lado para o outro, entre o que estava acontecendo com Jesus no tribunal informal, e o que estava acontecendo com Pedro no pátio. Ao fazer isso, de propósito, ele destaca uma série de contrastes. Então, primeiro contraste de hoje, Cristo estava amarrado, Pedro estava livre. A partir do verso 12, a gente lê o seguinte, verso 12 e 13. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram.
Jesus estava amarrado. Então o levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, por isso conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então, enquanto Jesus estava amarrado, Pedro estava absolutamente com o seu direito de ir e vir garantido aqui. Continuando o nosso texto, Cristo era verdadeiro, ou foi verdadeiro, Pedro foi falso. Olha lá os versículos 20 até o 23. Versículo 20 diz: Jesus lhe respondeu, vou começar no 19, então o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu tenho falado francamente ao mundo, sempre ensinei tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não disse nada em segredo. Verso 23, Jesus lhe respondeu: se falei mal, dê testemunho do mal, mas se falei bem, por que você está me batendo? Quando a gente olha o verso 17, a empregada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: você também não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não, não sou. Há uma diferença aqui. Cristo enfrentou violência. Pedro enfrentou uma menina. Olha lá o verso 22. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que você fala com o sumo sacerdote? E o versículo 17, que acabamos de ler, Pedro então, respondendo a uma menina: não, não sou. Cristo mostrou coragem, Pedro demonstrou covardia. Embora agredido por alguns, como acabamos de ler, Jesus ainda exibiu uma coragem e compostura maravilhosas, dando respostas justas e diretas a todas as acusações que vieram sobre ele, enquanto Pedro cedeu sob as perguntas casuais, muito fáceis de responder, de pessoas absolutamente desinteressadas. Uma coisa era o sinédrio perguntando, outra coisa era uma menina na porta perguntando. Cristo enfrentou injustiça, mas Pedro foi tratado de maneira justa. E aqui muitos comentaristas apontam que o interrogatório pelo qual Jesus passou nas mãos de Anás e Caifás foi absolutamente legal. Anás aqui, a gente precisa anotar que alguns vão ler esse texto e podem se confundir, mas ele foi nomeado sumo sacerdote no ano 6, mas foi deposto pelo governador romano, Valério Grato, era o nome do governador, 9 anos depois. Mas para os judeus, o cargo de sumo sacerdote era vitalício, ou seja, por toda a vida. Então, embora os romanos tenham adotado um sistema de ter um sumo sacerdote diferente, mais ou menos a cada ano, e Anás conseguiu que 5 filhos e agora um genro preenchesse esse cargo, a realidade era que eles ainda consideravam Anás como titular oficial desse título. Então, esse julgamento, quando a gente vai ler aqui, ele contraria muitas das regras e regulamentos estabelecidos para o julgamento de um prisioneiro. Não deveria ter acontecido à noite, eles fazem isso à noite, não deveria ter sido um interrogatório privado, e o caso deveria ter sido comprovado pela inquirição de testemunhas, e não do acusado. Eles vão direto para o acusado, afirmando coisas. Isso explica o que Jesus disse nos versículos 21 a 23, que diz o seguinte: por que o Senhor está perguntando para mim? Pergunte aos que ouviram o que lhes falei. Pergunte para as testemunhas. Eles sabem muito bem o que eu disse. E o versículo 23
Jesus lhe respondeu: se falei mal, dê testemunho do mal. É necessário testemunhas. Mas se falei bem, por que você está me batendo? Jesus, então, é muito preciso nisso. Diferentemente, Pedro teve todas as oportunidades para responder a simples questão se era ou não um seguidor de Jesus Cristo. Era simplesmente sim. Tá bom. E muitas vezes, de certa forma, isso também é a nossa realidade. Aqui o Sinédrio assumiu que Cristo tinha muitos seguidores. Ao contrário, Pedro se escondeu, né? Eles disseram o seguinte, versículo 19, então o sumo sacerdote, né, interrogou Jesus a respeito dos seus seguidores, ou seus discípulos, e da sua doutrina. Jesus tinha muitos discípulos, seguidores. O versículo 19, então, sugere que a prisão noturna foi para evitar o risco do que eles pensavam que poderia ser uma revolta popular. Eles viram as multidões que se reuniram para dar as boas-vindas a Jesus em Jerusalém apenas 5 dias antes, quando ele entra, o que a gente conhece como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E agora estavam aterrorizados de que Jesus pudesse liderar uma rebelião em massa que tiraria suas posições de riqueza e prestígio. E quando a gente olha aqui o Sinédrio, eles não estavam preocupados com Jesus, eles estavam preocupados com as suas posições de riqueza e prestígio. E é por isso que 5 filhos do sumo sacerdote haviam se tornado, vamos assim dizer, sumo sacerdote, e você tinha toda essa confusão. Mas o que de fato aconteceu é que todos os outros discípulos fugiram. E agora o líder do grupo, exatamente o mais corajoso, ou o que demonstrava isso pelo menos, Pedro, estava cedendo sob o questionamento de uma menina no pátio abaixo deles. Todos os haviam abandonado, inclusive o apóstolo Pedro. A negação de Pedro, como vocês sabem, culminou com o canto de um galo, quando os primeiros raios de luz da manhã riscavam o horizonte. Isso já a madrugada dentro. Quando isso aconteceu, cumpriu-se o que Jesus havia dito. Pedro negou Jesus, nosso texto, 3 vezes. Primeiro, diante da encarregada da porta, verso 17. Então, o empregado encarregado da porta perguntou a Pedro: você também não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não, não sou. Uma criada identifica Pedro e o aponta como discípulo de Cristo, mas ele nega isso. O Pedro seguro, cheio de si, do cenáculo, torna-se um homem medroso e covarde no pátio da casa do sumo sacerdote. Olha o perigo, gente, da autoconfiança. O Pedro autoconfiante, que prometeu ir com Jesus à prisão e sofrer com ele até a morte, agora simplesmente nega Jesus. O Pedro, que pensou ser mais forte do que os seus próprios colegas, agora cava um abismo na sua alma, agredindo sua consciência e negando o que de mais sagrado possuía. Ele estava negando seu nome, sua fé, seu apostolado, seu Senhor. Segundo, a gente continua na segunda parte, diante dos servos do sumo sacerdote, dos guardas, verso 18 agora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. E verso 25, Simão e Pedro estavam em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: você também não é um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não, não sou. E por último, diante de um servo do sumo sacerdote, parente daquele próprio, né? E parece que essas coisas vêm, né? Parente do próprio Malco, estava lá,
a quem Pedro decepara a orelha com a espada, aparece na cena. Um dos servos do sumo sacerdote, verso 26, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não é verdade que vi você no jardim com ele? De novo, Pedro negou. E no mesmo instante, o galo cantou. A negação de Pedro, meus amados irmãos, não se dá num vácuo. Ele já tinha sido alertado por Jesus. As atitudes anteriores sinalizaram esse fracasso de Pedro. Ele confiou em si mesmo. A confiança de Pedro não estava em Jesus, estava nele. E nós vemos que ele julgou-se superior aos seus condiscípulos, dormiu na hora da peleja mais intensa, e é pura verdade isso aqui, gente. Demonstrou uma coragem carnal, seguiu Jesus de longe. Aí a gente começa a olhar para isso e falar: pô, isso aqui é mais perto de nós do que muita gente imagina. Muita gente quer seguir Jesus, desde que seja de longe. Muita gente quer bravura. Eu já vi leões dentro da igreja, mas uma bravura absolutamente carnal. Já vi. Eu já vi gente dormindo na hora da peleja mais intensa. Quando a gente precisa, no momento que a gente mais precisa, não vai dar para mim. Quando é glória, estou nessa, pastor, me coloca aí. Quando é para serviço, não, né, pastor? E o pior, julgou-se superior. Até que eu estou bem, pastor, não estou tão ruim. Sabe por que eu estou bem? É porque eu sou melhor que o fulano ali. Sabe aquele fulano? Ele é muito pior que eu, então eu estou bem. Essas são as características da autoconfiança. E ele é mais comum do que a gente imagina, e pode sim chegar até os discípulos de Jesus Cristo. Afinal, Pedro era um discípulo de Jesus. Se o apóstolo Pedro, que deu declarações fantásticas sobre Jesus, sobre quem ele era: tu és o filho do Deus vivo, para onde irei? Eu fico maravilhado. Quanto mais nós. Cuidado, meus amados irmãos, com a autoconfiança. João está desconstruindo aqui, porque o único que pode cumprir e fazer a salvação é Jesus Cristo, que veio como beber o cálice da ira de Deus, e aquele que foi declarado ser conveniente morrer um homem pelo povo. Pedro também, na sua autoconfiança, aproximou-se perigosamente dos inimigos de Jesus. Ele vai até lá, aproximou-se. Em outras palavras, cuidado com o que a gente se associa, cuidado com o que a gente cuidado de se colocar em situações de risco, cuidado de você falar: não, esse pecado não me atinge, pastor, eu me controlo. Você se controla? Olha Pedro aqui hoje à noite. Não, eu consigo lidar com isso, pastor, eu consigo fazer isso. Cuidado com a autoconfiança. Nós precisamos aqui confiar em Jesus. Ele sim é o nosso parâmetro. Pressionado pelos adversários, não teve fibra moral para assumir os riscos do discipulado. E aqui é por último, e é verdade. Tem gente que é cristão e quando vai tudo bem na sua vida. É ou não é? Quando vai tudo bem, ele é um baita de um cristão. Pastor, sou um baita cristão. Deus tem me abençoado. É bem típico mesmo. Aí vem uma perseguiçãozinha, quase nada. Ele simplesmente abandona. Abandona porque não dá mais. Chega, não aguenta nada. Ele quer um Jesus de bênçãos, mas ele não quer um Jesus
Ele não quer um Jesus de Mateus capítulo 5. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos perseguirem, vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Eles não querem esse Jesus de Mateus capítulo 5. Eles não querem um Jesus que disse: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz a si mesmo e negue-se a si mesmo e me siga. Não, ele quer um Jesus facinho. Ele quer um Jesus easy. Ele quer um Jesus de, no máximo, R$3. Nada mais, nada muito. Pressionado. Talvez, meus amados, daqui para frente, o cristianismo não vai ser mais fácil. Provavelmente daqui para frente o cristianismo vai ser mais difícil. Nós estamos labutando noite e dia para ensinar uma geração a aguentar o que vem pela frente. E a gente não pode ficar confortável, porque o que vem pela frente não é um cenário muito bom. Pela primeira vez nós estamos vivendo numa época pós-cristã. Você não percebeu isso, mas você vai descobrir. Antigamente a cultura era cristã, era fácil ser cristão. Os valores eram cristãos. E eles têm caído por terra dia a dia, um a um. E a ideia é que a pressão dos adversários vai chegar. Será que nós vamos assumir os riscos do discipulado? Nós vamos ser discípulos de Jesus nessa hora? Ou você é daqueles que, poxa, Deus não me deu o que eu queria, então, Senhor, eu estou me mandando. Se Deus tirar de você, você vai ser mais ou menos seguidor de Jesus. Difícil responder, mas isso é o cerne do Evangelho, porque Jesus tem que ser tudo na nossa vida aqui, e por nada, aqui Pedro, baseado na sua autoconfiança, negou Jesus 3 vezes. Se ele fez isso, eu também posso fazer. Por isso minha confiança não pode estar de jeito nenhum em mim. Por isso que minha confiança tem que estar totalmente em Cristo Jesus. E é isso que eu quero trazer cada um de nós a dar esse passo. A confiança não está em mim, a confiança está em Cristo. Foi Ele que bebeu o cálice da ira de Deus. Foi Ele que morreu pelo seu povo bem representado aqui hoje. Mas Ele negou seu Senhor diante da atendente da porta e dos guardas do sumo sacerdote, e não apenas negou, mas negou 3 vezes com juramento. Mateus capítulo 26, ele jurou, e depois com blasfêmias, ele negou a Jesus. E é sempre assim. Aqui João não mostra, porque era testemunho ocular, não quis deixar Pedro numa situação muito ruim, né? Mas Mateus não perdoa. E vai lá. E era uma crescente. E o pecado, meus amados, vai ser essa crescente. A autoconfiança, ela cresce, ela mina a nossa vida. Ela vai criando algo que vai piorando e não melhorando. Meus amados, aqui você vê isso. Pedro foi um homem ambíguo, paradoxal e de fortes contradições. Ele tinha arroubos de intensa ousadia e atitudes de extrema covardia. Era um homem de altos e baixos, de escaladas e quedas, de bravura e fraqueza, de avanços e recuos. E apesar de toda a confiança com que Pedro tinha declarado sua disposição de entregar a vida ao seu mestre no cenáculo, o evento desses versículos 12 até o 27 serviu para provar uma coisa: que seu mestre, Jesus, conhecia Pedro melhor do que ele conhecia a si mesmo. E isso a gente pode descansar, porque Jesus nos conhece melhor do que nós. Então, isso é bom, porque eu posso confiar nele. Se Jesus conhece muito mais de mim do que eu mesmo, Senhor, seja feita a tua vontade.
O Senhor me conhece. O Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor sabe o caminho que eu devo andar. Os teus pensamentos são maiores que os meus pensamentos. Os teus caminhos são maiores que os meus caminhos. E assim a gente anda, assim a gente vive, assim a gente se deleita, assim a gente finalmente descansa. E tem tanta gente agitada como Pedro, de um lado para o outro, tentando fazer as coisas, tentando agir na própria força, com a sua bravura carnal, que não leva a lugar nenhum, gastam toneladas de energia, tentando fazer isso e aquilo, outro, e não chegando a lugar absolutamente nenhum. Quando a gente confia em Deus, é muito mais gostoso, porque a gente passa a descansar. Eu lembro a primeira vez que eu passei a descansar de verdade. E eu tinha 28 anos, eu já era até pastor nessa época, né? Eu estava lá com meus 28 anos, eu não descansava. Eu estava sempre fazendo alguma coisa. Eu tinha que ser sempre o primeiro, eu tinha que sempre fazer alguma coisa, eu tinha que construir o meu castelinho de cartas, bem construído. E estava lá, todo dia, mais uma cartinha lá. Eu vivia assim, mais uma cartinha, você vai construindo o seu império. Jesus falou para mim, não é assim, você tem que descansar, você vai descansar em mim, no que eu tenho para você. Aquele dia, eu me tornei pastor da Igreja Batista Calvário. Foi nesse dia que eu me tornei pastor dessa igreja, de verdade, porque eu falei, Senhor, não importa quantas pessoas o Senhor trazer aqui, eu vou pastorear elas, eu vou cuidar delas, eu vou acompanhar elas do começo até o final. Se tiver 2, 3, não importa. O que a gente tem aqui hoje não é diferente daquele dia, quando a gente tinha só algumas pessoas aqui. É o mesmo sentimento, nunca mudou, porque a gente descansa. Eu não sei, talvez você vai ser só um pai de família, que é melhor do que isso. Talvez você vai ser outras coisas na vida, se for de Deus, e você puder descansar nisso, é maravilhoso. Então a gente precisa abandonar nossa autoconfiança, e parece que aqui Deus, de uma forma muito cirúrgica, faz isso com o apóstolo Pedro. Ele provou, ficou mais do que provado, a verdade de Jesus. O Carson diz que João construiu um contraste dramático, pelo qual Jesus enfrenta seus interrogadores e não nega nada. Então você tem Jesus absolutamente santo, perfeito, enquanto Pedro se acovarda diante de seus interrogadores e nega tudo. Então, Jesus perante o sinédrio perfeito, preciso, absolutamente magistral, ele apanha e não revida. E tomar uma bofetada na cara, eu acredito que é uma das coisas mais humilhantes que existem na vida de alguém. Ele aguenta isso perfeitamente. Pedro com a menininha lá, você conhece Jesus? Jesus? Não conheço. Terrível isso. Ele quis ser mais forte e tornou-se o mais fraco. Quis ser melhor do que os outros e tornou-se o pior. Quis colocar seu nome no topo e caiu da forma mais vergonhosa para o último lugar. Pedro parece ser uma tentativa de seguir Jesus por conta própria, ou essa autoconfiança. E eu vou concluir, meus amados irmãos, dizendo o seguinte: quando a gente olha para esse conjunto impressionante de contrastes, João nos dá deliberadamente, ele faz isso de propósito, mas temos que nos perguntar a grande questão: por que João destaca a terrível fraqueza de Pedro e o maravilhoso caráter de Jesus? Intrincando, tchau. Por que ele vai fazendo essas concatenações? De um lado, a terrível fraqueza de Pedro, do outro lado, o maravilhoso caráter de Jesus. Por que ele expõe tão obviamente a terrível traição do homem que iria se tornar o principal evangelista para os judeus,
e a figura dominante na igreja do primeiro século. Que forma de apresentar, vamos assim dizer, o líder da igreja, né? Como que é quando você vai apresentar alguém? Geralmente se fala bem dessa pessoa, né? Aqui a gente está no final do evangelho e o relato é o mais vergonhoso possível, é ou não é? Não dá para ser mais vergonha do que isso. Essa é a apresentação do líder. É aqui que Jesus está formando o seu líder. Não é antes, é aqui. O líder da igreja do primeiro século está sendo formado aqui. E a resposta está no versículo 14, dada por um incrédulo. Ora, Caifás, que era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Alguém teria que morrer por aquelas pessoas. E a resposta desse trecho que nós estamos estudando está aqui, nesse versículo. Imediatamente antes da introdução à traição de Pedro. É de propósito, João está aqui repetindo a declaração de Caifás, Caifás fez onde? Lá no capítulo 11, verso 50. Ele repete isso, capítulo 11, verso 50, que diz... Vou começar no 49, mas um deles, quem? Justamente Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, é uma confusão aqui de sumo sacerdócio, advertiu-os dizendo, vocês não sabem nada, inocentes, não tem essa palavra, né? Nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. João empresta isso, ele traz essa ideia, as mesmas palavras estão aqui agora no verso 14 do capítulo 18, este é um tema que percorre todo o evangelho, que o trabalho de Jesus era fazer o quê? Morrer no lugar do pecador, e João não para de falar a mesma coisa, dizem que os pastores são extremamente repetitivos. João era pastor, né? E ele vai durante todo o evangelho trazendo essa ideia que alguém deveria morrer no lugar dos pecadores. João capítulo 3, 16. A gente vem trazendo essa ideia ao longo de todo o evangelho aqui, ele repete mais uma vez. O trabalho de Jesus, ou a missão dele, melhor, era morrer no lugar dos pecadores. E se nós queremos entender o evangelho, a gente precisa entender isso. Jesus veio para morrer no lugar do pecador. O que Caifás disse era literalmente verdadeiro. Jesus morreria por seu povo. E tendo repetido essa frase aqui, João prossegue então ilustrando o que isso realmente significa. Ele nos dá a história da fraqueza, covardia e traição de Pedro. É como se ele estivesse sublinhando o fato de que Jesus veio morrer por todos os pecadores, todos os falhos, os rebeldes, os covardes e os mentirosos, porque ele veio morrer pelo apóstolo Pedro. No final das contas, quem morre é Jesus, no lugar de Pedro, este mesmo que o negou e que o traiu. Se tem alguém que poderia se considerar pecador, ele seria ele. E ele vai afirmar isso mais para frente. Então, meus amados, Jesus veio morrer no lugar dos pecadores, Pedro, eu e você. Você precisa crer em Cristo. Isso é abandonar a nossa autoconfiança, por menor que seja, e confiar totalmente e exclusivamente em Jesus Cristo para a salvação. Vamos orar, meus amados irmãos. Querido Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por este contraste tão maravilhoso do Santo Jesus, aquele que é perfeito em todos os seus caminhos, naquele em quem não se achou dolo algum em sua boca, naquele que, ó Deus, bebeu o cálice da ira do Senhor. Pai querido, aquele que morreria no lugar dos pecadores, e essa é a mensagem do Evangelho pregada aqui. O meu desejo, Pai,
para que todos tenham certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Nós sabemos que o Senhor não rejeita todo aquele, ó Deus, que vem a Ele. Ele convida o Senhor a Ele, convidando-os, ó Deus, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Ó Deus, pois Jesus é quem pode dar alívio para a alma. Ó Deus, se hoje alguém ainda não creu em Cristo como Salvador, ó Deus, que ele busque o Senhor, reconhecendo, ó Deus, o seu estado de pecado e crendo em Cristo como Salvador. Ó Deus, essa é a mensagem do Evangelho. Ó Deus, que Cristo veio morrer no lugar dos pecadores, que essa seja a verdade, não só na minha vida, mas na vida de cada um dos meus irmãos aqui hoje. Que seja essa verdade na vida de todos aqueles que o Senhor trouxe aqui hoje. Obrigado, Senhor. Ó Deus, por essa bênção, de estarmos aqui reunidos hoje, anunciando este Evangelho. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, perdoa o pecador, e que não há pecado que o Senhor não pode perdoar. Obrigado por esta graça de Jesus. E assim oramos em nome de Jesus. Amém.